Graças a Deus, que Deus abençoe os irmãos, que Deus os guarde, que Deus os conforte de tudo ou de todas as coisas negativas que têm chegado no coração de cada um dos filhos de Deus. Amém? Nós vamos ler as Escrituras em 1 Reis, capítulo 17, aonde está escrito: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor teu Deus, vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui e vai para o Oriente. Esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Senhor Deus, Pai Celestial, Pai Santo, se tu ordenou, ó Deus, que a palavra, que o alimento chegasse a seus filhos, Senhor. Pai Santo, quem é o homem, ó Deus, para impedir com que seus filhos se alimentem da palavra, Senhor? Te agradeço, ó Deus, por tua palavra, porque é a tua palavra, ó Deus, que nos tirará daqui, Senhor. Pai Santo, é a única segurança que o homem tem. É a tua palavra, Senhor. Oh Deus, obrigado por ela, Senhor. Obrigado pela tua igreja, pelos pequenos povos eleitos em cada canto da terra, Senhor. Sabemos que a sua igreja, ela é a minoria, ó Pai. Mas este pequeno povo é o que se alimentarão corretamente de sua palavra, porque eles sabem quem é que está alimentando eles, Senhor. Obrigado pela palavra do Senhor. Obrigado pelo momento, Senhor, em que estamos vivendo, ó Deus. Que possamos, ó Pai, poder ouvir somente a voz do Senhor. Pai Santo, suas ovelhas ouvem a tua voz, ó Pai, e elas seguem o Senhor, ó Pai. Não são palavras de uma pessoa comum, mas são as palavras de teu filho, que saíram da boca de seu filho, ó Deus. Pai Santo, sabemos que somos ovelhas tuas, ó Deus. Então nos ajude nesse momento. Dê-nos forças, ó Pai, que o inimigo possa não prevalecer sobre seu povo. Agradeço, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, pela palavra do Senhor, que é viva e que permanece desço hoje e sempre. Amém, meu Deus. Amém, graças a Deus. Que Deus continue nos abençoando. Que Deus acrescente mais uma vez a palavra dele no coração dos filhos e filhas dele. Filhas e filhas do Senhor. Graças a Deus. Então, aqui em 1 Reis, capítulo 17, quero atentar para que vocês entendam essa passagem que Deus tinha dado a seu profeta, quando foi dado a palavra aqui a Acabe. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha
palavra. Um homem simples, né, no deserto, chegou para Acabe e disse a ele que só choveria ou as estações mudariam quando a palavra saísse da boca dele. Olha que coisa tremenda. E depois que a palavra foi dada, depois veio o Senhor a ele. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo. Agora Deus estava tratando com o seu escolhido. Vai-te daqui e vira-te para o oriente. Esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro. E eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Quero que vocês prestem bem atenção no que Deus está falando para Elias. Que ele irá beber desse ribeiro, e Deus tinha ordenado aos corvos que ali te sustentem, sustentarão ele ali, naquele lugar. Então, quando Deus tem algo preparado para você, Deus tinha arrumado uma válvula de escape para Elias, porque os exércitos queriam matá-lo. Aqueles homens estavam atrás dele. E Deus o isolou de uma forma e disse a ele, se você ficar aqui, se você permanecer aqui, preste bem atenção nisso. Porque ele disse, eu vou ordenar os corvos que ali, aonde? Ali aonde? Ali no ribeiro de Querite. Vou ordenar os corvos que ali, naquele local, eles te sustentem. Então Deus, quando tem algo para os filhos dele, Deus prepara um lugar e diz para os filhos dele, eu quero que você fique neste lugar, porque ali, naquele lugar, eu vou ordenar os corvos que ali eles te sustentem. Então não adianta Elias querer ficar 100 metros diante do local que Deus pediu para que ele ficasse. Não adianta ele ficar 10 metros longe do local que Deus disse para que ele ficasse. Deus disse aonde era para ele ficar. Fique no local determinado, onde eu estou determinando, porque somente ali eu ordenarei aos corvos que ali eles sustentem você. Então vocês observam que por Elias ficar no lugar provido por Deus, você tem que estar no lugar provido por Deus. E quando você está no lugar provido por Deus, Deus alimentará você com o alimento dele. Se você observar, os corvos estavam trazendo o alimento dos céus para Elias. Elias estava sendo alimentado com manás que vinham do céu. Não era comida terrestre. Não era a comida para animais da terra. Não era alimento de galinha. Era alimento de águia. Era alimento dos céus. Então, o alimento chegaram até Elias através dos corvos, através das aves. Porque Deus deu uma ordem. E quando Deus dá a ordem, o mundo inteiro tem que obedecer. Os pássaros, eles acordam de manhã
e começam a louvar a Deus cedo, de manhã. Permanecem no seu posto de dever. Permanecem com aquilo que Deus pediu para que você fizesse. Então a obrigação de Deus com ele era alimentá-lo no lugar que Deus pediu para que ele ficasse. Então muitas vezes nós não recebemos o alimento de Deus porque não ouvimos a voz de Deus. E se você não está ouvindo a voz de Deus, como que você espera estar no lugar que Ele determinou que você estivesse, para que Ele pudesse alimentar você? Você está entendendo que não é o homem que te alimenta? Não adianta a pessoa pegar, abrir uma mensagem, estudar aquela mensagem a semana inteira, e no final de semana ela querer ler aquilo para a igreja. Ela está levando o alimento dela. Mas o alimento tem que vir dos céus. O alimento tem que vir dos ares. E é esse alimento hoje que os filhos de Deus estão se alimentando. Os filhos de Deus. Vão ter muitas pessoas ouvindo a mesma mensagem. Elas sabem aonde Deus quer que elas estejam, porque você está ali também. E elas estão alimentando junto com você. Mas só que elas não têm o paladar espiritual. Elas não têm o paladar da palavra. E quando você tem o paladar de Deus, você sente o gosto do alimento. Você sente o gosto da comida. E você não vê a hora que o almoço espiritual esteja pronto, ou a janta que Deus está preparando para você. Porque nós sentimos fome de Deus, nós sentimos sede de Deus. E Elias tinha tudo que o homem precisava ali, que o cristão precisava. Ele tinha água e tinha o alimento que vinha dos céus. Então o mesmo Senhor tem descido do céu com uma mensagem, com um alimento, com um alarido. E se você estiver como Elias, aonde foi dito para ele que se ele permanecesse, onde Deus disse, eu tenho ordenado aos corvos que ali, naquele local, te sustentem. Então, se o mesmo Senhor desceu do céu com maná, com alarido, a palavra, e se você está no lugar indicado por Deus, se você está no lugar onde está o alimento de Deus, você não precisa de mais nada. Você só precisa ouvir a voz dele. Amém? Só precisamos da voz de Deus. Deus cuida dos seus. Não importa de onde vêm as vozes. Deus só tem uma voz. Foi isso que o irmão Brana disse quando ele pregou a mensagem, ouvindo a voz de Deus. Porque são poucos que ouvem. São poucos que ouvem. Mas os filhos de Deus, Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então é somente a ovelha que ouve. As outras pessoas, elas escutam. Mas ouvir é somente as ovelhas. A ovelha, ela não sabe caminhar sozinha. É por isso que o alimento tem que ser provido para ela. Ela não sabe correr atrás do alimento. Deus se encarrega de tudo. Graças a Ele. Na mensagem, alimento espiritual em seu devido tempo. Olha o título dessa mensagem. Alimento espiritual em seu devido tempo.
Então, o alimento espiritual de Deus tem o tempo devido para ser entregue aos filhos dele. Mas só que nós somos apressados. Nós somos apressados, mas Deus tem o tempo certo para alimentar os seus filhos. E o que o profeta de Deus tem dito nessa mensagem? Ele disse exatamente como Eliseu no passado disse: se o Senhor é Deus, então sirva-o. E se Jesus é o centro de todas as coisas para o cristão, então eu penso que devemos nos soltar de tudo mais e nos agarrar a Ele. Então tudo que está te prendendo, não são palavras minhas, isso aí é o mensageiro de Deus. É o homem que Deus tem alimentado ele com a palavra, da mesma forma que ele disse para Elias, para permanecer num determinado local, que Deus ia alimentá-lo ali, através dos corvos. E agora Deus tem alimentado o seu profeta com a palavra, e agora ele está trazendo essa mesma palavra para você. E mostrando para você o que você tem que fazer para se alimentar dessa palavra. Recorde, Ele é o centro. Ele é a estrela do norte. Ele é o supremo. Ele é o absoluto. Você não precisa de mais nada. Você não precisa de mais nada. E se ele é a estrela do norte, há somente uma coisa que apontará para a estrela do norte. E esta é a sua bússola, com a qual você está navegando. Então, o cristão, ele tem uma bússola no qual ele está navegando. Navegando aonde? Navegando nesse mar de pecado, nesse mar de perseguição, nesse mar de enfermidade. E você tem a bússola. E se você prestar bem atenção, eu não sei se vocês já pegaram uma bússola na mão de vocês, existe um magnético na bússola, que apontará você somente para a estrela do norte. Somente para a estrela. Então a bússola está dentro do cristão. Todo cristão batizado com o Espírito Santo, ele tem a bússola magnetizada com o Espírito. E essa bússola, ela só vai apontar você para a estrela do norte. Então você vai saber o caminho que você tem que seguir. Você vai saber para onde você está sendo direcionado. Não existe mentalidade humana sobre você. Os 5 sentidos do homem, ele tem que sair. Se você entender o que eu vou dizer para você agora, você tem 5 sentidos no seu corpo. Aquilo que você vê, aquilo sobe para a sua mente e é registrado. Aquilo que você ouve vai subir para a sua mente, aquele som vai ficar registrado na sua mente. Então, a mente humana, ela registra tudo. Então, Satanás, ele tem usado a mente humana, ele tem colocado prostituição diante de seus olhos, e quando você olha, aquilo fica armazenado na sua mente.
E você vai se lembrar daquilo todo momento, porque está armazenado ali. Aquilo que você ouve vai ficar armazenado. Aquilo que você toca. Entende? Só que essa mente agora ela precisa ter uma transformação. Ela precisa ter uma transformação do espírito nela, do espírito de Deus. Para que essas coisas mundanas não fiquem armazenadas. E quando o Espírito Santo, e quando essa bússola está dentro de você, que apontará você somente para as coisas certas, apontará você somente para a palavra, então esse mesmo Espírito em você, ele irá deletar todas essas informações de Satanás que estão arquivadas na mente daquele chamado cristão. Aí vai ficar somente a mente de Cristo em você. E quando essa mente de Cristo está em você, agora você pode ser direcionado para a estrela do norte. Para a grande estrela. Amém? Então vocês observam que o William Branham está dizendo que ele é a bússola, que ele é a estrela do norte. Esta é a sua bússola. E esta é a sua bússola com o qual você está navegando. E a bússola com a qual estou tentando fazer com que você navegue é a palavra. E a palavra sempre aponta para ele. É a palavra que aponta. Então, quando você está na palavra, não tem nada que possa ofuscar a sua visão. Não tem nada que possa tentar contaminar a sua mente. Porque agora existe um filtro ali nos seus olhos, existe um filtro espiritual nos seus ouvidos. Os seus sentidos agora estão sendo controlados. Se é que você está entendendo o que está sendo passado aqui. O homem não pode estar no controle, mas Deus está no controle da vida do homem, no controle do entendimento do homem. Graças a Deus. Agora, na mensagem, não te estribes em teu próprio entendimento. Ele disse, agora, o compasso é o Espírito Santo. E seu posto de ancoragem seria a estrela polar. Assim, o Espírito Santo sempre apontará na direção da palavra. O Espírito Santo nunca irá guiá-lo a nada mais, a não ser a palavra de Deus. Amados, então sem o Espírito Santo, você jamais será guiado para a palavra de Deus. Por mais que você tenha ouvido a palavra de Deus todos os dias. Mas se não está o Espírito Santo ali na sua mente, guiando você, você jamais terá um contato com a palavra. Porque o profeta está dizendo para você que o Espírito, Deus mesmo, ele só levará você para a palavra. Os reis magos, vocês observam que eles foram conduzidos, a estrela, ela conduziu aqueles homens direto para a palavra.
Quando eles chegaram ali, eles depararam com a palavra de Deus ali, num corpo de carne. Uma criancinha recém-nascida, era Deus mesmo, a imagem de Deus ali. Todos os atributos de Deus estavam naquele corpo. E a estrela levou aqueles homens até a palavra. E hoje, essa grande bússola, o grande Espírito Santo, ele levará você para a palavra. E muitas vezes você não vai entender a palavra. Você sabe por quê? Porque ele vai levar você para a palavra e aquela palavra estará num corpo de carne. Ah, mas é uma pessoa comum. Não, ali está a palavra de Deus. Deus está guiando você para a palavra. Ele não está guiando você para um homem. Ele está guiando você para a palavra. E as pessoas não entenderão como você está se alimentando da palavra de Deus. Porque eles vão olhar e não vão ver nada de bonito ali. Como não tinha nada de interessante na manjedoura. Entendem? É um mistério para as pessoas. Elas não entenderão o que você entende. Elas não saberão o que você sabe. Porque você é melhor que elas? Não, é apenas o Espírito de Deus que batizou seu cérebro. William Branham diz que nós precisamos de um cérebro batizado com o Espírito Santo. E quando o seu cérebro, a sua mente é batizada com o Espírito Santo, aí você vai ver o que Deus vê. Você vai sentir o que Deus sente. Você vai ouvir o que Deus ouve. Porque agora Deus tem tomado conta do seu corpo. Agora é Ele ouvindo através de você. É Ele falando através de você. Por não entender a voz de Deus, eles rejeitaram Elias. Por não entender a voz de Deus, eles rejeitaram Eliseu. Por não entender a voz de Deus, eles rejeitaram João Batista. Por não entender a voz de Deus, eles rejeitaram a Jesus. E assim sucessivamente. Da mesma forma que Deus teve um local para guiar Elias, Deus tem um local reservado somente aos filhos de Deus. O único lugar provido por Deus para a adoração é em seu Filho Jesus Cristo. O mundo não entende isso porque eles não conhecem o Filho de Deus. Aquele que saiu de Deus, aquele que foi gerado de Deus, aquele que é a imagem de Deus, aquele que Deus habitou em plenitude nele. Mas um povo peculiar entenderá isso. E continuarão com a palavra de Deus. Nunca parem e questionem a palavra. Satanás ele sempre vai fazer as pessoas ficar rasurando a palavra. Mas o cristão ele crê. Você observa que Jesus nunca chegou para as pessoas e disse: você sentiu isso? Ele dizia: você crê? Você creu nisso? Você crê nisso? Então, a fé não é de todos. E você só pode ouvir a voz de Deus. Você só pode ter essa bússola ou tá sintonizado com a estrela do norte se a bússola estiver dentro de você. E essa bússola só pode estar dentro do homem se ele for batizado com o Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus ele sela você, ele não te perde mais. Você não se perde mais. Que privilégio, né? Você saber que você agora está selado. Deus agora está dentro de você. E as pessoas vão olhar para você e vão dizer: é apenas um homem, é apenas um membro de igreja. Ah, aquele moço lá é apenas um líder de cântico na igreja. Não, ele é um exemplo.
A partir do momento que você tem Cristo, Jesus, como seu exemplo, e você anda como Ele, agora você passa a ser exemplo para outras pessoas. Eles sabiam que aqueles discípulos estavam com Jesus, porque eles andavam como Ele. Aí ele passou a ser exemplo para os demais. Que nós possamos, nessa reta final, ser exemplo para as pessoas. As pessoas precisam do colírio, mas pela misericórdia de Deus, o colírio chegou até você. E quando o colírio chega até você, ele é pingado em seus olhos, você começa a enxergar a palavra de Deus de uma maneira que as pessoas não veem. Porque elas não têm os olhos limpos com a palavra. Mas você é diferente. A palavra de Deus é para as pessoas diferentes desse mundo. Vocês não compactuam com as coisas desse mundo. Somos forasteiros nesse mundo. Então são para esses que o Espírito Santo manifesta e apontará essas pessoas sempre para a bússola. E acontecerá com você a mesma coisa que aconteceu com Elias. Você permanece aonde Deus pediu para que você fosse. E por permanecer na palavra, Deus disse: eu darei ordem às aves e elas levarão alimento até você. Então o alimento tem chegado, creio eu que o alimento tem chegado, e agora esse alimento tem sido distribuído aos filhos de Deus. Aqueles que não são filhos, não eram para estar onde vocês estão, o alimento faz mal. O alimento faz mal. O irmão Brana disse que a pomba, ela só se alimenta de grão. Se ela comer de algo errado, algum alimento estragado, aquilo vai fazer mal para ela. Mas tem pessoas que elas comem tanto comida boa quanto comida estragada. Falando do alimento espiritual. Tanto comida boa, alimento bom, a palavra original, quanto a palavra corrompida. Essas pessoas são como os cachorros, os porcos que voltam para a lavagem, o cachorro que volta para o vômito. Eles não conseguirão permanecer com a palavra. Vocês observam que eles não têm o que neles? O Espírito Santo. Eles não têm essa bússola dentro deles para apontá-lo para a estrela. É por isso que Jesus disse: ninguém pode vir a mim se a estrela não o trouxer, se o Pai não o trouxer até mim. Então o Pai, ele vem em você, ele molda você com a palavra, e quando você aceita essa palavra, você vive uma vida cristã, esse mesmo Deus levará você até a palavra. Apontará você para a estrela do norte. Levará você do mesmo jeito que os reis magos foram conduzidos. Vocês observam que quando os reis magos entraram na cidade, a palavra não estava na cidade. Aí a luz sumiu. Eles já não sabiam mais para onde iam. Mas quando eles saíram da cidade, eles olharam, a luz estava do lado de fora da cidade, para conduzi-los novamente. Não procure Deus nos grandes lugares, a luz não está lá. Deus está em lugares simples. Irmão Brana, Deus está em sua igreja. Ele disse: irmão, Deus está em sua palavra.
O que ele estava dizendo com isso? Se você, nós somos parte da palavra. Você que está me ouvindo é parte da palavra. Então, se você é parte da palavra, Deus está em sua palavra. Amém? Deus tem descido para fazer morada no homem, porque o homem é parte da palavra de Deus. E essa palavra de Deus, ela precisa manifestar Deus para as pessoas, porque Deus está em sua palavra. Amém, amados? Que Deus abençoe vocês, que Deus os guarde. No nome de Jesus Cristo.